Você já se perguntou por que algumas pessoas que estudam muito, que têm informação e diploma disso e daquilo, por que essas pessoas, muitas delas, passam dificuldades financeiras, enquanto outras pessoas que têm zero, assim, quase zero educação, né, sabem o mínimo, têm sucesso financeiro, têm uma vida que gostariam. Oi, Augusta. Oi, Ariane. Você já se perguntou isso? Por que para algumas pessoas, mesmo elas tendo todo o conhecimento, toda a educação, elas mesmo assim têm dificuldade financeira, né? Então, é isso que a gente vai falar hoje. Por que pessoas inteligentes que tinham tudo para ter sucesso financeiro acabam se bloqueando, né? Então, tem um livro que eu gosto de citar, o título dele é assim, como é que esse idiota é rico e eu não sou. É um livro em inglês, esse título, assim, é o máximo, porque quem nunca viu uma pessoa que parece ser, claro, isso é um julgamento, mas assim, a pessoa parece um idiota, a pessoa às vezes é uma pessoa chata, ou às vezes, enfim, não tinha nada, não tem nenhum motivo óbvio para a pessoa ser rica, mas ela é. E você, né, ou alguém que você conhece que é super dedicado, que estuda, que é intelectual, não é rico, não tem essa prosperidade financeira que gostaria. Né? Então, esse título é muito, muito legal, porque isso acontece, né? E acontece muito. Porque atrair dinheiro não tem nada a ver com sua formação, com seus estudos, né? Atrair dinheiro é quando você se permite receber e quando você se torna magnética ao dinheiro. Então, é isso que realmente importa para o universo, para você atrair a prosperidade. Que você se permita receber e que você se torne magnética para atrair esse dinheiro, ok? Eu mesmo, né, eu tinha formação, né, eu tenho, né, formação, eu estudo muito, né, e no passado eu ficava muito frustrada que apesar de tudo isso, de ter minha formação em administração, de estar sempre fazendo cursos e lendo e tudo mais, no meu trabalho anterior, no emprego que eu tinha, eu sentia que eu não ganhava o suficiente. E às vezes eu via pessoas que só tinham ensino médio, claro, em outras empresas, enfim, mas também trabalhando, né, da maneira como eu trabalhava, num emprego fixo e tal, ganhando mais do que eu, sem ter nenhuma educação. Assim, educação em comparação à educação formal, né, gente? Então, eu pensava, nossa, mas eu tô fazendo tudo. Eu tô me esforçando, eu tô me dedicando. E isso não é suficiente, tá? Marquem isso aí, não é suficiente. Se você não trabalhar a sua energia, como eu falei, né, atrair o seu, mudar a sua questão de se permitir receber e também ser magnético ao dinheiro, isso vai, não adianta você ter educação, você ter ensino, enfim, se você não trabalhar a sua energia e a sua mentalidade primeiro, tá? Porque não tem a ver exatamente com o que você faz, com esse esforço, com essa dedicação toda, tá? Então, muitas pessoas ficam frustradas, como eu ficava, né? Porque na época eu não sabia que era preciso fazer isso, mudar isso. Tem uma frase do Jim Rohn que fala o seguinte, tá? Vou ler aqui para vocês. Educação formal vai te garantir um salário. A autoeducação vai te garantir uma fortuna. Então, o que essa frase quer dizer? Que a educação formal, como a gente aprende, então vai para o ensino básico, para o ensino médio, faz uma graduação, depois uma pós-graduação, depois vai indo, né? Esse tipo de educação, ela vai garantir que você tenha um emprego, que você fique recebendo um salário todo mês, né? Mas ela não vai te garantir que você vai ter uma prosperidade, que você vai alcançar riqueza. Por quê?
Porque a educação formal, ela te ensina a fazer o certo. Ela te ensina a seguir regras, né? Se você for ver as pessoas mais ricas, as pessoas que têm as histórias de sucesso financeiro mais encantadoras, assim, essas pessoas, elas são as pessoas que mais arriscam. Então, elas não são essas pessoas que seguem a educação formal certinha. Claro, algumas têm essa educação formal, porém elas aprenderam a sair da caixinha que a gente entra quando a gente faz essa educação formal, né? Que o sistema te ensina a entrar nessa caixinha, né? Então, elas saem, se elas tiverem essa educação, ou muitas delas, né, como a gente conhece, não têm essa formação, essa educação formal. Então, elas se arriscam mais e elas conseguem fazer coisas que, se a gente for seguir tudo isso, a gente não conseguiria. E assim, elas atraem o que elas querem, elas realizam os sonhos delas de ter essa prosperidade financeira, tá? Um exemplo, né, um empreendedor que eu admiro muito, assim, eu acho ele muito... Acho que ele pensa muito fora da caixa, eu gosto bastante do estilo dele, é o Elon Musk, né? Esses dias eu tava lendo um artigo dele e ele contou que ele investiu tudo que ele tinha para criar o PayPal, né? Então, e ele fez algumas coisas absurdas, vamos dizer assim, ele realmente se arriscou. Ele comentou que ele chegou a pedir dinheiro emprestado para comer, ou seja, para ter alimentação básica, porque ele estava investindo todas as cartas dele, né, tudo que ele tinha nesse negócio, que para muitas pessoas era loucura, né? Mas alguns anos depois ele vendeu por um valor assim trilhões de vezes mais, né, do que ele gastou para criar. Então, assim, é interessante você olhar essas histórias, né? Eu falei aqui bem básico, mas é interessante você olhar essas histórias porque essas pessoas, elas pensam fora da caixa, elas se arriscam, tá? E não é através da educação formal, né? A educação formal te faz você fazer duas coisas que na lei da atração te bloqueiam muito, tá? Que são analisar os fatos e resolver problemas. Então, esses dois fatores são os fatores que causam, né, que fazem as pessoas inteligentes se bloquearem, né, bloquearem a própria prosperidade. Então, primeiro, analisar os fatos. Então, a gente aprende a vida toda a analisar os fatos, a olhar para a história, a ver o que é, né? E aí você fica olhando aquilo ali. Eu mesma fui analista de finanças por mais ou menos uns 8 anos, né? Então, o que é o analista? Você fica analisando, você fica olhando o que é. É claro, tem outras funções, mas assim, todo o sistema, ele te ensina a analisar, tá? A olhar o que é. E na lei da atração, a gente sabe que o presente já tem uma frase do Abraham Hicks que é assim, o presente já é notícia velha. O que eu quero dizer com isso? Que o presente, que a gente está vivendo agora, ele na verdade é o resultado da nossa energia e dos nossos pensamentos do passado. Então, na verdade, já aconteceu isso que você está vivendo, você já criou. Agora você está criando outra coisa. E se você ficar olhando para o que é, né, se você ficar analisando, você vai ficar criando os mesmos problemas. Você vai ficar recriando as situações, né, os problemas. Você vai ficar criando o que já é, tá? Você vai atrair sempre a mesma coisa. Você fica naquele ciclo, né? Porque você não muda a sua vibração. Comenta aí se tá fazendo sentido para vocês, pessoal. E aí eu dou continuidade aqui. Deu uma travada aqui, mas eu acho que tá... Não consigo ver aqui os comentários porque travou. Se alguém puder mandar um comentário aqui para eu ver
se tá funcionando certinho, porque eu não consigo nem mexer aqui. Angel, ok. Então, tá funcionando. Vocês estão entendendo, então? Então, gente, analisar não vai te sair, fazer você sair, você criar coisas novas, tá? Então, se você ficar analisando, você vai ficar criando o mesmo, né? Então, o que bloqueia essas pessoas que estudaram tanto, né, que são inteligentes, enfim, muitas vezes é o fato de analisar, porque a gente aprende a analisar, a ficar, né, vendo o que é, vendo os fatos, né? E por isso que se você continuar ali, você vai continuar criando a mesma coisa, tá? Então tem uma pequena diferença entre aceitar o que é e ficar lá. Ou seja, você precisa sim aceitar a sua situação, o seu presente, para seguir em frente, né? Porém, há uma grande diferença entre aceitar e ficar ali, né? Ficar no presente, ficar analisando e criando mais do mesmo, tá? Então, se você quer co-criar, quer manifestar mais dinheiro, mais prosperidade, mais clientes, e você fica naquela de que, mas hoje eu não tenho isso ainda, hoje a minha realidade é essa, hoje o meu presente é que eu não tenho esse dinheiro, eu não tenho esses clientes, você vai criar mais disso, tá? Você vai continuar criando mais dessas coisas, tá? Então, tinha uma cliente minha, por exemplo, quando a gente começou a trabalhar juntas, ela estava num ciclo de não ter clientes dela, né? Então ela não conseguia fazer vendas. E quando a gente começou a conversar, era uma história que virou um hábito para ela falar isso. Então ela dizia, olha, eu não tenho clientes. E é verdade, Camila. Ela dizia, olha aqui, faz mês que eu não tenho clientes, eu não estou vendendo. Então, e ela continuava contando aquela história, porque era um fato, realmente, né? Ela não estava inventando. Mas é uma análise do que é. Então ela estava vendo e colocando toda a energia no que era. Ou seja, ela estava criando, né? O que era já era notícia velha, então aconteceu por causa das vibrações e da mentalidade dela do passado, porém ela continuava naquilo, então ela não conseguia sair, tá? Quando a gente começou a trabalhar juntas, então Oi, Natália. A gente começou então a trabalhar juntas, a gente conseguiu tirar ela desse ciclo de ficar criando e recriando as mesmas coisas, tá? Então eu vou te fazer uma pergunta: o que você precisa deixar de analisar agora para atrair o que você deseja, tá? Então se pergunte isso e veja o que vem na sua mente, tá? E outra coisa, então, segunda coisa que bloqueia, né, que é motivo dessas pessoas intelectuais, inteligentes, estarem bloqueando a própria prosperidade, é o fato de resolver os problemas, tá? O fato de você ficar tentando resolver problemas. Então, a gente aprende isso desde pequeno, né? Que quando tem algo errado, a gente precisa focar em resolver isso. Quando, na verdade, se você tá focando no problema, você não se abre para a solução, né? A energia do problema é diferente da energia da solução. E o foco, né, eu já falei isso algumas vezes, o foco é a nossa ferramenta principal na lei da atração. É ali que você vai determinar o que você está atraindo para a sua vida, tá? Então, se você está focando em resolver os problemas, né, ou o problema, ou uma situação, enfim, o que seja que você quer fazer, né, no caso das pessoas que procuram mais prosperidade, se ela ficar tentando focar em resolver isso, ela vai se bloquear, né? Então, na verdade, você tem que se perguntar, você está focando no que você quer ou no que você não quer? Tem uma frase, acho que é da Madre Teresa de Calcutá, vocês já devem ter ouvido, que fala o seguinte:
Se alguém me convidar, é algo assim, mas ela dizendo que se alguém me convidar para um protesto, enfim, como fala, para algum evento contra a guerra, eu não vou. Mas se me convidar para um evento a favor da paz, eu estarei lá. Né? Então, ela, né, como muitas pessoas aí que são co-criadores da própria realidade, que eu chamo de são criadores conscientes, né, que co-criam com intenção, sabiam do poder do foco. Então, se você focar em eliminar a guerra, por exemplo, você vai atrair mais guerra. Se você focar em criar mais paz, você vai conseguir criar mais paz. Então, é a mesma coisa com o problema. Se você ficar focando em eliminar o problema, ele vai crescer, né? Vai ficar gigante porque você está colocando a sua atenção ali. Se você focar numa solução, é isso que vai aparecer, a solução. Por muitas vezes queremos e mudamos, mas ainda existem bloqueios. O que você está tentando mudar? Responde aí que a gente conversa mais um pouquinho na live. Então, gente, isso é o que acontece muito, né, com alguns ativismos, assim, né, eles focam tanto no que não querem, que acabam gerando mais daquilo, né, então, sempre que você for tanto resolver algo pessoal, né, no caso, quando você quiser uma mudança, não foque em resolver o problema, foque em encontrar a solução, né, então, como eu falei, a energia do problema é diferente da energia da solução. De novo, volta aquilo que eu falei no começo. Dinheiro não tem nada a ver com a sua capacidade de decorar coisas, né? De saber fatos, de saber datas, de ter técnicas, mas sim a sua habilidade de se abrir para receber e se tornar magnética para aquilo que você quer. Tá? Então, isso que tem a ver. Senão, teria um padrão, tá? Todas as pessoas ricas são super inteligentes, têm um QI e tal número de QI, enfim. Mas não, a gente vê que existem todos os tipos de pessoas aí. A única coisa que eles têm, assim, a coisa mais forte que eles têm em comum, né, não diria única, é essa capacidade de ser magnético ao dinheiro. Então, são pessoas que atraem dinheiro com facilidade, tá bom? Oi, boa noite. Por Luciana, né? Boa noite. E um exemplo também disso de focar, que aconteceu na minha vida, né? Faz uns 2 anos, mais ou menos, que eu não como mais carne, né? Por 1 ano, mais ou menos, eu fiquei sem consumir nenhum tipo de carne. E agora eu como, às vezes, peixe ou frutos do mar. Mas carne vermelha e qualquer outro tipo de carne que não seja peixe, faz quase 2 anos que eu não consumo. E quando eu comecei quando eu mudei esse meu hábito, né, de consumir carne, eu pesquisava muito receitas veganas, vegetarianas, e acabei entrando um pouco nesse mundo de ativismo, né, a favor dos animais. Oi, Flávia. E o que acontecia? Eu via muito disso, que as pessoas focam no oposto do que elas querem. Então, é muito legal esse trabalho todo, né, de querer incentivar que as pessoas mudem os hábitos e tal, mas o que acontecia? Eles focavam, né, a maioria das pessoas foca exatamente no oposto. Então, em vez de eles promoverem o que eles querem, que seria esse respeito, esse amor aos animais, eles faziam o contrário, focavam no sofrimento, na dor, olha o que você faz quando você come uma carne, enfim. E aquilo ali reforça mais ainda o problema, né? Por isso que tem tantas pessoas assim que acham essas pessoas um pouco chatas, porque elas ficam focando no erro, no problema, né? E uma pessoa que faz, às vezes, isso, ela nem sabe que dá para viver sem comer carne, que existe esse mundo, que você não precisa consumir animais, enfim. O meu caso, por exemplo, eu não tive essa decisão de parar de consumir carne por causa de tudo isso que eu vi, porque a exploração do animal, por causa disso, daquilo.
foi por amor aos animais. Então, assim, é diferente a motivação, né? Eu sempre falo que qualquer coisa que você faz na sua vida parte de duas emoções principais, ou é do amor ou é do medo, né? E essa coisa de focar no errado, no problema, é o medo. E quando você foca na solução, nas coisas boas, no que pode vir de bom, é a partir do amor, né? Então, as duas emoções básicas que a gente tem, o amor e o medo. Então, esse caso de ativismos e tal, é muito bom que você seja ativista, né? Focando no que vai te trazer de bom, não no que isso, quando você faz o errado, tá fazendo de mal. Ok, pessoal? Tá fazendo sentido? Vou tomar uma aguinha aqui. Bom, se você focasse a sua energia na solução e não no problema, como seria a sua vida hoje? Já pensou nisso? Se você colocasse toda a sua energia no que você quer e não naquilo que você não quer, como a sua vida estaria hoje? E, bom, eu acho que ficou bem claro, né, que as duas coisas que mais atrapalham, então, pessoas que são inteligentes, que têm toda a capacidade, que têm as técnicas, as habilidades, que atrapalham, então, essas pessoas de prosperar, as duas coisas principais são focar, né, analisar os fatos, analisar o que é, ficar ali no que é e resolver problemas. Então, ter uma mente voltada para resolver problemas e não focada na solução, tá? Então, essas duas coisas são as principais, tá? E na lei da atração, né, como vocês viram, porque envolve totalmente a sua vibração e a sua mentalidade, o que você está criando para a sua vida. Outra coisa que eu acho bacana falar é a diferença entre formação e transformação. Então, muitas pessoas ficam que nem um hamster naquela rodinha, né? Correndo atrás de mais uma formação. Aí você faz uma e faz outra, isso e aquilo. E muitas vezes aquilo ali é só um papel. Sendo que a transformação, que aquilo que vem de dentro, que mudaria realmente a vida delas, elas não estão fazendo. Então, é algo que, para mim, mudou muito essa ideia de formação e transformação. Porque quando eu estava no mundo corporativo, eu focava muito na formação. Até porque, se alguém de vocês já trabalha ainda no mundo corporativo, né? Vocês sabem que eles usam isso como um dos critérios para você subir na escada, né, corporativa. Então, assim, você fez uma formação, que nem eu tenho uma formação em administração de negócios. E aí, o que acontece? Não, mas isso aí já era, então você tem que fazer uma pós, e a pós você tem que fazer um MBA, e não sei o que, especialização. Você fica naquela coisa de formação e às vezes não na transformação. Você faz por fazer, né? E quando eu entrei no mundo do coaching, eu fiz 3 formações em coaching, né? Fiz elas juntas e quando eu vi, né? Tipo, eu já tinha todas as ferramentas, foi muito bom, mas eu tava com aquela mentalidade ainda de mais transformação, de mais formação, que eu trouxe comigo do mundo corporativo. Então, quando eu vi assim, não adianta eu ter mais uma formação, mais uma formação em PNL, mais uma formação em, sei lá, em Reiki, mais uma formação em não sei o quê. Não, eu quero transformação. E como é que você cria isso? Entrando em ação, né? Praticando o que você sabe e praticando aquilo lá que o Jim Rohn, né, fala, né, que é a frase que eu comentei com vocês, a autoeducação, porque a educação formal ela vai te garantir ali um salário, vai te garantir um status, né? Mas é a autoeducação, então é o fato de você investir em praticar realmente as coisas, em ler livros, em, sabe, fazer coisas que vão te tirar da zona de conforto. É isso que vai mudar a sua vida.
tá? Então, por isso que eu valorizo tanto o trabalho dos coaches, né? O meu trabalho, porque é quando você realmente entra em campo que as coisas acontecem, né? E o coaching faz isso, te ajuda ali, quando você está em campo, realmente a transformação acontecer. Pessoal, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Sim, a gente fica muito em problema mesmo, e vejo que só piora fazer isso. Exatamente. Bom, coloquem suas perguntas aí, se alguém tiver. Que eu não tô conseguindo ver os comentários acima, mas se você escrever agora eu consigo ver, tá? Então, assim, se você quer mudar a sua mentalidade, a sua energia, a sua vibração para atrair prosperidade, para atrair dinheiro, os clientes, o negócio dos seus sonhos, apesar de tudo que você aprendeu, né, na educação formal, eu te convido a marcar uma sessão de clareza comigo, tá? É uma sessão gratuita pra gente conversar e ver como que a gente pode trabalhar juntas, tá? Então, se você tem interesse em entrar para um programa, para um processo de coaching, mentoria, que vai te ajudar a criar a sua realidade, tem um link lá na minha bio para marcar uma sessão de clareza gratuita e a gente conversar sobre as opções, tá, de fazer o coaching comigo e também de entrar para um programa que eu tô criando, tá? Então, assim, o Propósito Próspero é um programa que agora vai virar um programa em, tipo, uma videoaula, tá? Então, se você quer saber desse programa ou do meu processo de coaching, marca lá uma sessão comigo, tá? No link da bio. Ok, pessoal? Até a próxima semana, tá? E a gente se vê. Até mais!